Bem-vindos ao programa Amigos da Arte. Hoje nós estamos recebendo aqui o Mário Gaiotto, músico. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Anabete? É um prazer. Graças a Deus, tudo bem. E a gente está fazendo hoje aí a estreia do programa aqui no Ambeca Bar. Então, o programa nosso agora está sendo gravado aqui. Quem quiser, de repente, vir conferir aí o programa Amigos da Arte, assistir ao vivo, fazer as perguntas também para os nossos entrevistados. Hoje está sendo o primeiro programa e eu espero que dê certo, que vocês venham assistir pessoalmente, que possam seguir aí, participar um pouco mais, né, desse campo da arte aí, chegar mais próximo do artista, das pessoas que apoiam arte, cultura, que são tão importantes para esse programa. Vamos lá, então. Quem é Mário Gaiotto? Músico é tietense, Mário? Sim, com muito orgulho. Eu pergunto se é tietense porque, pelo seu nome, sobrenome, assim, eu acho que também é de Serquilho. Tem uma mistura aí na família? Tem. A minha mãe é de Serquilho, né? Regina Gaiotto, e meu pai é aqui de Tietê, Eloir Marcelino, ali filho do Mário Marcelino, da Emília Casonato. Ah, Esse legal. pessoal aí. Povo de Tietê. Então, esse Tietense da aqui. Gema. Sua mãe, então, antes de até da gente prosseguir aí falando um pouco de você, vamos falar um pouquinho da sua mãe, que eu sei que também Sim, foi uma grande escritora, poetisa, né? sim, maravilhosa, né? É maravilhosa, escreveu muitos poemas, assim, tive o privilégio de conhecer ela Uhum. e tá no sangue, né? Tá no sangue. Essa parte artística vem muito da minha mãe, né? A família da parte do meu pai é mais ligada com a mecânica, né? Tem o tio dele, o Mingo Marcieri, que é mecânico. O meu avô também era torneiro mecânico. Meu pai trabalha com essa área de mecânica também. Só que a parte artística veio toda da família Gaiotto ali, da minha mãe, né? Do meu avô, que eu não conheci, mas que tocava também, era músico. Do meu tio Chiro, que é músico, né, que é bem conhecido aqui do pessoal, do meu tio Arthur, que era irmão dele também, que era músico, mas já faleceu há muito tempo, né. E minha mãe minha mãe assim, era impressionante porque ela é de uma família muito pobre, eles passaram fome, assim, eles eram realmente muito pobres. E eu fico impressionado com a quantidade de conhecimento cultural que ela tinha, sem ter feito faculdades, sem ter tido acesso nenhum a qualquer tipo de educação formal em relação a artes, né? E, e ela tinha um gosto musical assim absurdo, assim. Eu até hoje eu descubro coisas que ela ouvia e eu reconheço a qualidade daquilo e falo, nossa, na época eu não tinha condições, eu não estava no nível dela para entender aquilo que ela estava ouvindo. Legal. E hoje em dia eu vejo a qualidade das coisas que ela ouvia. Mas eu acho que isso se deve muito a essa arte dela, né? Porque a pessoa, o artista, desde cedo, ele sempre procura perguntar sobre coisas ligadas à sensibilidade, tudo toca mais ele, não é? Parece que sai do comum, né? Eu acho bem legal, assim, que a arte, ela trabalha isso nas pessoas, né? Você, quando se interessa por arte, você se interessa mais por música, não só por algumas músicas, mas por todos os estilos, né? Sim, E a leitura também. Então, vai abrindo um campo, né? Como você falou, ela não teve a educação formal, porém, aquela educação direcionada que trazia emoção para ela, ela sempre se interessou, né? é. Eu gosto de pensar em relação à educação, né? Até você estava comentando que você está estudando pedagogia, Sim, psicopedagogia, né? Tem uma coisa que ao longo dos anos, eu percebi, assim, eu acredito que eu não esteja tão errado. A grande função do professor é despertar o interesse. Porque uma vez que a pessoa tem um interesse, ela corre atrás, né? exatamente. Então, assim, a minha mãe tinha um interesse muito forte pela música, pela literatura, né, pela pintura, as artes em geral. Então, ela fuçava, ela ia atrás, né? Numa época em que não existia internet, não existia nada, ela encontrava maneiras de conhecer, de ficar sabendo das coisas, né? Eu lembro quando eu era criança, que a gente muitas vezes ia para um shopping em Piracicaba ou em São Paulo, ela entrava nas lojas de disco e ninguém tirava mais ela de lá. Ela ficava ouvindo tudo que ela pudesse ouvir, ela ouvia.
até encontrar as coisas que ela queria comprar, sabe? Legal. Dava trabalho para os lojistas. Assim, é como você falou, o professor ele tem realmente esse papel de despertar o interesse do aluno, né? E procurar, na verdade, ouvir e sentir aquilo que aquele aluno necessita para ter o interesse naquilo. E não só o professor, né? A família, os amigos. Acho que ao redor da criança, a gente precisa dar essas possibilidades para que ela vá atrás de descobrir coisas novas. E quanto mais ela descobre, mais ela vai ficar interessada e mais ela vai atrás daquilo e vai acabar desenvolvendo esse gosto diferenciado. Eu tô percebendo isso com meu filho, né? Meu filho está com 2 anos e meio e ele demonstrou interesse pela música muito cedo, desde muito logo assim. Escuta todo dia. Todo dia. E assim, tem uma coisa engraçada que ele, se você deixar, ele só quer ouvir as mesmas coisas. Ele não quer conhecer nada novo. Mas eu sempre vou dando um jeitinho de colocar uma música nova, sabe? Despertar esse interesse por... Então ele, aí uma vez que ele gostou, ele memoriza aquilo e ele quer sempre ouvir, né? Por exemplo, ele gosta muito de Alceu Valença. Então, vira e mexe, ele pede, né? Fala, papai, eu quero aquela música do Arrei, ele não sabe o nome da música. É muito legal, muito bacana. E é isso mesmo, a criança que está aberta, né? Que a gente expõe ela a várias modalidades, várias habilidades, coisas diferenciadas, ela vai cada vez mais se interessar por aquilo. E ele com 2 anos já escuta uma diversidade de músicas, né? De estilos dentro da casa dele, com certeza ele vai ser músico. Eu nem penso nisso, na verdade, se ele vai ser músico ou não. Vai ser você está profetizando, vai. Tudo bem. Depois você vai me contar, vai ser músico. Mas assim, ele tem uma paixão pela música que é incrível, já desde criança. Adora bateria, senta na bateria, já toca umas coisas, já. É impressionante. E eu acho também que as pessoas elas precisam também parar com essa coisa de não é porque eu sou músico que meu filho vai ser músico, não é porque eu sou dentista que o meu filho vai ser dentista. Não, gente. Quanto mais você colocar realmente o que você é para o seu filho, melhor para ele. Ele vai ter aquilo de opção e mais as outras opções todas que a vida abrir para ele, né? Sim. E músico, por exemplo, ser músico deveria ser uma obrigação de todos, ser artista, ser músico, ser pintor, ser bailarino, é uma coisa a mais. Eu penso que todo mundo deveria ter esse dom, porque quando você não abre isso para a criança, quando você não abre essa possibilidade, ela vai deixar a desejar lá na frente muitas coisas. Né? A arte abre a cabeça, abre o coração, abre o pensamento, né? Eu fico imaginando um mundo onde a gente tivesse tudo. Tivesse o alimento já disponível, tivesse todas as necessidades resolvidas. E a única coisa que sobrasse fosse o tempo livre. Né? O que você iria escolher? O que você ia fazer nesse tempo livre? Né? E eu acho que a arte, ela preencheria a vida de grande parte das pessoas, porque é onde a gente consegue realizar essa necessidade de se conectar com coisas belas, né? Com coisas que tocam a nossa alma, a emoção e tudo mais. Viu? Agora vamos falar um pouquinho mais de você, porque até outro dia eu também não conhecia você. Né? Como que foi essa formação no campo da música? Porque você é um músico que vive de música. Sim. Né? Então, fez disso uma carreira, trabalha com isso, sonha com isso. E como é que começou isso? Lá atrás, fez o conservatório? Conta um pouquinho a sua história pra gente. Começou dentro de casa, né? Porque a minha mãe tinha esse interesse pela música, ela ouvia muita música, então a gente também despertou para a música, eu e meu irmão. Aí meu irmão começou a fazer aula de violão e depois ganhou uma guitarra e eu queria participar disso, queria tocar com ele. E comecei batendo nas panelas lá em casa. Aí eu fiz a cabeça do meu pai para comprar uma bateria, eu tinha 10 anos nessa época. E meu pai, muito do esperto, né? Me levou para Piracicaba. Falou, não, então vamos para Piracicaba, a gente vai comprar a bateria para você.
E em vez dele ir direto para a loja de música, ele foi para uma loja de brinquedos. Ele quis fazer uma troca ali. Falou, pô, olha que legal esse carrinho, não sei o que, você não quer ter... Você não acha que de repente vale a pena a gente trocar a bateria pelo carrinho? Eu achei estranho, com 10 anos de idade Já poxa que- vida, já aceitou assim ter aquela barulheira dentro de casa? Aí não teve jeito, porque eu estava muito determinado. Você não sabe? quis o carrinho? Não quis, falei, não quero nada que não seja bateria. E seu Yeah. pai, né, agora que você tocou no assunto, até ia falar dele lá atrás, porque você falou que ele é mecânico, trabalha com mecânica, né? Mas eu conheci ele, um dia conheci, e ele falou, eu sou o pai do Mário, aí ele contou pra mim e tal, quem ele era. E uma pessoa também, assim, que assistia meu programa já, sabe? Já falou do programa. Eu fiquei encantada, porque é uma pessoa que, embora não seja da área artística, parece, e você está falando agora que com 10 anos ele foi te comprar uma bateria, ele realmente foi uma pessoa que apoiou e que já tem essa cabeça aberta para isso, né? Sim. Isso ajuda muito. Ele apoiou do jeito dele, né? Que o jeito dele sempre foi assim... Eu acho que ele sempre foi dividido entre a sensibilidade que minha mãe tinha, né? E a rigidez, né? A realidade. A realidade que ele trouxe mais da parte da família dele. Então, assim, eu percebo que ele é uma pessoa muito ligada em arte. Ele tem uma capacidade enorme de apreciar, de entender a arte, mas ele não dá muita vazão para isso. Tanto é que quando ele era jovem, ele pintava muito bem. Ele pintava cartazes para cinema, né? Aqueles cartazes naquela época e tal. E ele sempre foi assim, ele incentivava de um lado e por outro lado ele tinha muito medo. Falava, pô, eu não quero que meu filho se torne profissional. Mas acho que todos os pais têm um pouco Eu acho que até eu, hoje em dia, eu penso no meu filho, eu também tenho esse medo. É muito difícil viver de música, é uma coisa muito complicada e hoje em dia eu entendo perfeitamente esse medo que ele tinha, que minha mãe tinha também. Fora que eu acho que algumas pessoas também não têm aquela paixão de todo, assim, da maioria dos artistas. Então eu digo assim, talvez ele também tivesse a paixão dele por aquele trabalho e por aquele equilíbrio, né, que traz um trabalho normal, digamos assim, que não seja, né? Sim. Que você fica... Porque o artista, ele não sabe o dia de amanhã, parece, né? E quando você tem aquela base, né, aquele alicerce de um trabalho de uma firma, de trabalhar numa coisa comum, né? Também existem pessoas que são apaixonadas por isso também, né? Sim, sim. Faz falta, viu? O músico faz muita falta essa estabilidade, né? Agora... Mas aí vamos continuar. Você ganhou uma bateria com 10 anos e aí foi fazer conservatório? Aí eu comecei a tocar por conta própria com meu irmão. Tinha um primo também que tocava. Montou banda? A gente começou a montar, foi o início ali de um esboço de uma bandinha ali no início, né? E depois eu sentei com meu tio Chiro lá em Serquilha, fui no ensaio da banda dele e tal, aí ele falou assim, vem aqui que eu vou ensinar você. Aí me ensinou o primeiro ritmo assim na bateria, né? E a partir dali eu comecei a pescar certas coisas. Falei, pô, né? Porque você entende como é que funciona e você começa a explorar dentro daquele funcionamento. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito assim, dessa opinião de que quer fazer, então vou fazer direito, vai estudar, né? Procura um professor. Aí ela me ajudou a encontrar um professor que foi o Caldana, o Luiz Marcos Caldana, que é um tieteense também. Já veio aqui no programa Amigos da Arte, Caldana, que está lá no Conservatório em Tatuí, né? Coordenador lá da parte de percussão. Que tem uma história muito linda na música também, é um excelente professor, uma pessoa que desenvolveu toda uma carreira também, lá, né? Chamado tieteense, do sítio, inclusive. Ele falava, né? Ele falava, eu andava tantos quilômetros para poder fazer uma aula no conservatório. Está reclamando do quê agora? Legal. É muito bom. E aí, assim, foi um universo que se abriu, né? Eu comecei a estudar com ele e ele falou, seria legal você fazer o teste para o conservatório, para você estudar lá. Né? Porque eu acho que ele viu que eu tinha uma aptidão, não sei, e quis me encaminhar para o conservatório. Eu passei no teste e comecei a estudar lá.
Mas aí ele me colocou no curso de percussão erudita, né? Percussão sinfônica e tal. Então, assim, meu caminho sempre foi um pouco tortuoso, porque eu nunca foquei 100% na bateria. Mas Né? você não acha que por você, não sei, posso estar errada, mas por ter feito aí essa bateria, essa parte erudita, né? É, Você foi pro jazz por conta disso? eu acho que sim, tem a ver também, mas Porque é na, toda na uma técnica, realidade, né? música é tudo maravilhoso, né? Assim, se fosse possível, a gente faria tudo, né? Tocaria todos os instrumentos e todos os estilos, né? Porque é fascinante, mas você tem que escolher, não dá. É muita informação, não dá para abraçar o mundo. Então você tem que focar em alguma coisa, né? Mas a música erudita me abriu muito a cabeça, com certeza. E eu demorei, assim, engraçado, né? Eu era capaz de assimilar a música erudita, mas o jazz não. Eu demorei para chegar no jazz. Mas eu acho que é para todo mundo, né? Eu acho que o jazz ele é mais complexo, O não jazz é é? Para complexo. você assimilar, É, principalmente, né? A gente é. escuta, a gente, assim, a impressão que eu tenho de leiga é que é sempre uma improvisação. Existem trechos que são improvisados, né? E existe toda uma estrutura por trás, Você né? sabe que o Mário veio aqui hoje também para falar do lançamento do CD dele, né? Das Isso. músicas autorais É. dele e tal. E eu escutei uma música sua lá, já está disponível no Spotify, Spotify, agora já está o disco né? inteiro já. Eu vi lá, eu escutei uma e eu fiz a contagem dela, sabe? Para Você ver. tentou contar. Nossa, não, eu tentei, não, eu contei, Conseguiu? eu consegui. Depois eu até vou falar para você qual é, É, mas eu contei e eu coloquei um movimento. Na verdade, estava procurando uma música para fazer uma sequência, né, de coreográfica de dança. E eu encaixei a sequência e comecei a repetir. é, E aí foi, eu dava aquele 8, né? E foi, e foi. E não acabava mais, gente. Voltava, a música voltava certinha no mesmo ponto. é. Quer dizer, ali desmistificou um pouco para mim essa coisa do improviso, porque realmente você tocou ela e você voltou várias vezes no mesmo ponto. Eu acabava, contei acho que uns 6, 7, 8 e ela voltava no mesmo. Isso, Muito é a legal. estrutura, é a Sim. estrutura. Então, o jazz basicamente funciona assim, ele tem uma estrutura, a forma, a melodia e a harmonia ali, por exemplo, um AA, BA, né? Você repete, por exemplo, se for tudo 8 compassos, 8 compassos de A, 8 compassos de A, depois 8 compassos de B e 8 compassos de A novamente. Então o A ele é repetido 3 vezes durante a estrutura toda. E, e aí quando entram os improvisos, o músico tem que tocar dentro dessa estrutura, de acordo com aquela sequência de acordes e colocando as notas de acordo com cada acorde. Então, assim, é muito complexo, porque você tem que saber. Existe uma matemática ali que o músico está fazendo na hora, para saber exatamente cada nota que ele vai tocar naquele momento, para não colidir com aquele acorde, não chocar com o acorde, né? Tem que soar harmônico dentro daquele acorde. Tá, agora eu queria que você falasse então um pouco sobre aí o lançamento, né, de Uhum. Cosmopaulista, né? Eu também vi você fez um stories, acho que foi, alguma coisa que você colocou no seu Instagram. Eu vi de Sim, uma entrevista que estava tendo no exterior, né? isso. Uma entrevista de jazz assim, eu não entendo a língua que estava falando, mas eu vi ele falando cosmopolita e depois eu vi ele falando cosmopaulista. Eu queria que você explicasse pra gente aí essa diferença e o porquê da inspiração. Então, isso aí foi um programa na rádio da Polônia, né, que eles tocaram um disco, algumas músicas do disco, né, e ele estava explicando essa questão da palavra cosmopaulista. Eu até consegui traduzir o programa que eu coloquei naquele Google Translator, né, ouvindo o que ele falava, né, e aí o programa vai transcrevendo, consegui entender o que ele estava falando. E basicamente ele estava explicando o que eu explico no release do álbum, né? Que é da onde surgiu essa palavra. Essa palavra é uma junção de cosmopolita com paulista, né? Então, assim, eu considero que o estado de São Paulo, mas principalmente a cidade de São Paulo, tem essa característica cosmopolita. A gente recebe imigrantes de tudo que é lugar
e os imigrantes. Acho que o Brasil, de certa forma, é inteiro assim, né? Inteiro cosmopolita. Mas São Paulo, especialmente, eu acho que consegue incorporar melhor, né? Por ter uma população mais aberta a esse tipo de coisa. E aí, assim, a cidade de São Paulo, por exemplo, você tem os bairros que são divididos por etnias ou nacionalidades, né? Você tem ali Higienópolis, que é dos judeus, né? Tem a Liberdade, dos japoneses, tem os armênios que ficam ali no bairro da Armênia, ali, né? Enfim, tem um monte de gente e se você for passear por São Paulo, você vai entender que o paulistano, né, ele incorpora esses elementos culturais. Então, coisa mais fácil de perceber, você vai num restaurante por quilo, tem tudo ali. Tem comida árabe, tem comida japonesa, né, tem comida italiana. Cosmo Paulista seria uma referência, então, de quem vive em São Paulo, do paulista e dos estrangeiros, de todos. Seria uma forma de falar assim, olha, eu não sou paulistano, mas eu sou cosmopaulista? Porque o paulistano, assim, você vê, por exemplo, o recifense, o pernambucano, ele tem uma identidade muito forte ali daquela região. Né? Você tem a música bem caracterizada, sei lá, o frevo, né? Que é uma coisa que só tem em Pernambuco, não tem em nenhum outro lugar daquela forma. Os baianos até tentaram fazer frevo, mas não chega no que é o frevo pernambucano. Já o estado de São Paulo não tem muito isso, né? Não tem essa característica forte, assim, cultural, que você fala, nossa, tem esse estilo musical que é muito, né, de São Paulo, ou essa característica artística que é muito própria de São Paulo. É uma coisa misturada, é uma coisa assim, como eu gosto de dizer, cosmopaulista. Entendi. Entendeu? A gente mistura tudo e eu acho que é muito legal também. Legal. Olha, Mário, a gente vai ter que dar um break, né? Porque o nosso programa tem um tempinho mais curto, mas a gente não vai parar aqui a conversa com o Mário, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Então a gente vai fazer uma parte 2 desse programa. Queria deixar vocês agora com algumas imagens aí, né? Dele, né? Da arte dele. A gente vai deixar um pouquinho para o público alguma coisa e a gente volta, então. Eu queria, antes de encerrar o programa, essa primeira parte, fazer um agradecimento especial a todos os parceiros do programa Amigos da Arte, que vocês vão ver aí, que são pessoas assim, são empresas que realmente acreditam na importância desse segmento, né, da arte, da cultura, e apoia para que a gente continue fazendo o programa, continue trazendo pessoas incríveis aqui, para poder contar um pouquinho da história delas para vocês. E então eu queria agradecer demais essas pessoas aí, esses parceiros do programa Amigos da Arte, que estão aí sempre junto com a gente aí. Beleza, Mário? Vamos deixar então um pouquinho para o público, né? Um pouquinho do seu trabalho, e vamos voltar então no próximo programa, continuando e falando um pouquinho mais aí de arte e cultura e do lançamento do seu CD. Maravilha, muito obrigado.
bom, olha. Quanto tempo faz que você trabalha no Andeca? Nossa, nem sei. De verdade, foi isso que eu perguntei esses dias. O que você tá achando da experiência, do movimento da casa? Horrível. Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.